Olha, como em tudo na vida, vocês sabem que a falta de informação é muito prejudicial em muitos aspectos, principalmente quando estamos falando, né, de saúde. Por isso que a gente vai conversar a partir de agora com o ortopedista Davi Guzmão para bater um bate-papo sobre o quadril, né? Você sabe que existem muitos mitos que envolvem essa articulação, que é uma das mais importantes do corpo da gente, do nosso corpo. A gente conversa então a partir de agora com o doutor Davi Guzmão. Primeiramente, boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa noite, Shirley. Muito obrigado pelo convite. É um tema extremamente importante que tu está abordando no teu programa. Parabéns. Verdade, doutor. Olha, e a gente sabe que a internet, as facilidades das redes sociais trouxeram muitos benefícios, mas também muita coisa perigosa aí, né? Quem nunca recorreu, doutor, ao doutor Google, né? A gente procura, de repente sente alguma dor e vai lá, pesquisa, faz uma interpretação errada. A gente sabe que depende das informações que tem lá, são muito generalizadas. E a gente precisa de uma tradução, de um acompanhamento médico, mas tem gente que olha lá, já viu uma coisa, encuca com aquilo, fica preocupado, sem saber o que tem realmente. E é, infelizmente, uma prática comum, principalmente da gente brasileiro, né? Eu começo perguntando para o senhor se os relatos de dores de quadril, se são recorrentes aí no seu consultório, doutor. A dor no quadril ela é extremamente recorrente no meu consultório. Eu sou focado nessa articulação, né? Então, o meu tratamento é muito voltado para a articulação do quadril e ela é extremamente recorrente. E as pessoas elas só lembram que tem o quadril quando ele começa a doer. Então, usualmente, quando ele começa a ter uma dor é que tem algum probleminha acontecendo. Agora, doutor, a gente sabe que a corrida, a prática de atividade física, graças a Deus, tem crescido em todo o país, principalmente nesse momento de pandemia. As atividades ao ar livre, elas estão sendo bem praticadas, bem difundidas. E existe um mito que diz que correr, né, acaba desgastando o quadril. Isso existe? Isso é possível? Isso pode acontecer, doutor? Ótima pergunta, Shirley, uma boa oportunidade para esclarecer isso. De um tempo atrás, nós achávamos que qualquer atividade que tinha um impacto, e quando a gente fala impacto, quer dizer o impacto do pé no solo, né? Isso poderia gastar mais algumas articulações. Mas aparentemente isso não é bem verdade. A articulação, como uma corrida de forma linear, onde a pessoa corre, digamos, numa pista ou mesmo na cidade, ela não provoca tanto desgaste quanto a gente achava no quadril. Para o quadril, os esportes mais problemáticos são os esportes que têm o baixo centro de gravidade, com mudanças de direção brusca, diferente de uma corrida, por exemplo, como se fosse fazer um aquecimento de 5 km ou até uma meia maratona. Então, esportes como o futebol, o tênis, que o centro de rotação é mais baixo e a mudança de direção constante, isso é mais problemático para o quadril do que uma corrida mesmo que de longa distância. Agora, doutor, eu tenho uma curiosidade. E o CrossFit, né, que é uma prática que está crescendo também, a gente vê que é uma prática que tem muito impacto, às vezes com peso, né, demais. O CrossFit também é perigoso? O perigo do CrossFit seria relacionado a algumas pessoas que têm alguma alteraçãozinha de formato da articulação do quadril, que até então pode ser indetectada, e quando ela usa o quadril com grande amplitude de movimento. Então, os agachamentos, onde o bumbum chega a quase encostar no calcanhar para fazer o agachamento, essa grande amplitude, em algumas pessoas, pode causar um problema. Assim como aparelhos como o leg press, que usam uma grande amplitude quando encolhe a coxa em direção ao tronco, pode causar um problema. Em torno de 15% da população tem alguma alteração de formato do quadril e esses exercícios não seriam tão adequados. Agora, doutor Guzmão, até quando a gente vai poder diferenciar uma dor? Porque a gente sabe que quando a gente faz alguns exercícios, principalmente no começo da prática da atividade física, a gente sente algumas dores, né? Dores na articulação. Até quando a gente sabe que aquela dor deve preocupar e a pessoa deve procurar um profissional ou não, né? Quais são as características, assim, da dor do quadril, dor ao colocar o pé no chão, quando faz algum movimento mais brusco? Quando a pessoa deve procurar um especialista? Ótima pergunta, Shirley. Então são os sinais de alerta que a gente chama assim, os red flags, né? As bandeiras vermelhas em relação ao tipo de dor.
Então, a dor de uma articulação, diferente da dor muscular, né? A dor muscular tem a tendência de passar em torno de 3 a 4 dias. Um treino mais pesado pode ficar dolorido durante 5 dias e, em geral, essa dor está relacionada ao grupo muscular que foi treinado. A dor da articulação do quadril, ela muitas vezes não começa durante a prática. E ela pode começar tanto durante a prática, mas alguns dias depois. É muito comum aquele futebol de final de semana, a pessoa começar a sentir a dor só na segunda-feira. E a característica mais importante da dor no quadril é que é uma dor difícil de localizar e ela é mais localizada frequentemente na região inguinal, bem naquela dobrinha de pele aonde a coxa dobra em relação ao tronco, naquela região que a gente chama de região inguinal ou a região da virilha. Aquele ponto é um sinal de alerta que a dor pode estar vindo de dentro da articulação. E atenção se essa dor não passa dentro de um período de 5 dias a uma semana, ou se mesmo com o repouso após essa dor ter iniciado, essa dor fica retornando após o período de 7 dias. Isso pode ser um sinal de alerta, em especial se essa dor permanece acima de 2 semanas. Aí é importante ver o que está acontecendo. E, doutor Guzmão, quais são as lesões mais comuns, hein? Boa pergunta. A gente identificou, especialmente dos anos 2000 para cá, que uma alteraçãozinha no formato do quadril, que é a chamada de síndrome do impacto femoroacetabular, é a causa mais comum de desgaste e lesões no quadril. Imagina que o quadril, por ser uma articulação muito profunda, ela não é muito visível. Quando a gente compara com o joelho, a gente vê de longe quando uma pessoa tem aquele joelho um pouco mais para dentro ou o joelho mais para fora. São pequenas alterações de formato, mas no quadril isso não é visível. Então essas alterações de formato do quadril que surgiram na pré-adolescência, que se chama impacto femoroacetabular, é o que causa mais lesões no quadril. Usualmente essas lesões podem começar na parte do labrum, que é como se fosse o menisco do quadril. É o amortecedorzinho que a gente tem dentro da articulação e normalmente a lesão mais comum que ocorre é nessa estrutura que se chama labrum articular, no caso do quadril, porque a gente também tem isso no ombro que leva o mesmo nome. Agora, doutor, eu imagino que o tratamento de uma lesão nessa região é muito difícil, né? Porque a gente, quando quebra um braço, a gente engessa um braço. A gente quebrou, nem mais gesso, né? Que hoje não se usa mais, mas a gente tem como isolar o movimento do braço ou da perna ou de um outro membro. No quadril, não, né? Inclusive, eu tenho conhecidos que não bem no quadril, mas nessa região também. Ele levou queda, quebrou o cóccix também, que é um osso que não tem como você deixar ele sem movimento, né? Demora muito mais o tratamento, demora muito mais a recuperação. No quadril, como é que é feito esse tratamento, doutor? Felizmente, a maior parte das pessoas que têm a síndrome do impacto femoroacetabular e tem alguma lesãozinha pequena, felizmente elas vão ter uma melhora durante um período de treinamento fisioterápico, né? Um atendimento por fisioterapeuta, tem uma ótima chance de ter uma melhora dentro de um período usual entre 3 a 6 meses. Mas tem uma pequena porcentagem das pessoas que não vão ter uma melhora com a fisioterapia. E em algumas pessoas podem precisar tratamentos por videoartroscopia, o que é uma ótima notícia. Porque antigamente, antes do ano 2005, ou seja, não é tão antigo assim, os tratamentos eram com cirurgias abertas muito grandes e demorava mais o tempo de recuperação e a cicatrização. E hoje em dia, lesões do labrum ou lesões do tipo impacto femoroacetabular que não estão melhorando com fisioterapia, elas podem ser, o quadril pode ser consertado, digamos assim, através de uma cirurgia que são pequenos furinhos na pele na região lateral da coxa, entre 2 a 3 furinhos, onde a gente consegue costurar esse pedacinho de cartilagem que é o labrum, quando ele está lesionado, e pode corrigir essa pequena alteração de formato que a gente chama de impacto femoroacetabular. Doutor, a artrose, ela tem alguma relação com problemas na região do quadril? Ótima pergunta, tem muita relação sim. O quadril é uma das articulações de carga, é uma grande articulação, e a gente sabe que essas pessoas que têm esse problema na infância, elas têm uma chance, na pré-adolescência, na verdade, elas têm uma chance muito maior de desenvolver artrose.
Como eu comentei, 15% da população tem essa alteração de formato no quadril que chama impacto femoroacetabular, mas felizmente nem todos desenvolvem artrose. Então, o desenvolvimento da artrose vai depender do grau de alteração que essa pessoa tem na articulação do quadril e vai depender de como essa pessoa usa o quadril. Então, se a pessoa tem sobrepeso, joga futebol, não tem um bom fortalecimento da musculatura que sustenta a articulação do quadril, ela tem mais chance de desenvolver artrose. E uma dica que eu já gostaria de dar é o seguinte: aquela pessoa que sempre foi taxada no colégio, na educação física, olha, tu é muito duro, tu tem cintura dura, tu não tem muito alongamento, tem que caprichar mais no alongamento, ou aquela pessoa que não consegue sentar de perninha de índio, com as pernas cruzadas, como tem uma alteração da amplitude de movimento, isso pode ser uma alteraçãozinha no quadril que merece ser investigada, mesmo antes disso causar dor. Então, se a pessoa nota, opa, eu não tenho um bom alongamento, eu não consigo abrir a perna tão facilmente, nem sentar de perna de índio, vale a pena dar uma conferidinha se pode ter alguma alteração no quadril que a gente possa prevenir e a pessoa não precisar de uma cirurgia. Eu tinha justamente uma pergunta em relação a isso, né? O senhor falou que isso pode acontecer já, indícios de futuros problemas já na infância. Então, é comum crianças terem problemas de quadril, doutor? Felizmente, as crianças, elas têm os ossos e as articulações muito flexíveis. Então, não é muito comum se manifestar nessa idade. O que acontece é que isso começa a se manifestar numa idade mais de adulto jovem. Apesar do problema ter se formado na pré-adolescência, a manifestação dele mais comum vai ser entre 20 e 30 anos, onde a pessoa começa a sentir algum desconforto e sente que tem alguma coisa errada. Porque às vezes parece que é uma distensão muscular que não cura nunca, que está sempre crônica. Às vezes leva o apelido de virilha aberta. Olha, estou com uma virilha aberta, estou com uma distensão no músculo adutor que está sempre incomodando. Se uma distensão está incomodando por mais de 3 meses, é provável que isso não seja uma simples distensão. É verdade, tem que estar atento, né, doutor? Olha, e a gente não quer, a gente aqui no Canal Saúde, a gente não quer ninguém pesquisando no doutor Google, não. Por isso que a gente traz especialistas renomados como o senhor, para que a gente possa tornar essa relação um pouco mais próxima, né, entre a população e médicos especialistas, né? A gente tem pergunta, inclusive, de telespectador no ar. A gente, não é isso, produção? A gente tem uma pergunta de uma pessoa que está querendo saber do senhor. Vamos ver aí. Boa noite, Shirley e doutor Guzmão. Eu queria pedir para a produção falar aqui no ponto para mim. Tá, o telespectador está querendo saber qual é a atividade física mais adequada para fortalecer os ossos das pessoas. Como é o nome do telespectador? A letrinha está ali pequenininha, é o Francisco Dias, que está perguntando ao senhor. Perfeito, ótima pergunta do Francisco, porque essas atividades para fortalecimento ósseo ajudam a prevenir a osteoporose, que afeta mais as mulheres, mas também afeta os homens. Então, as atividades que mais fortalecem os ossos são as atividades que têm a resistência muscular e também atividades que tenham algum grau de impacto. Então, pode parecer, digamos assim, um contrassenso, poxa, mas para proteger a articulação eu deveria evitar impacto, mas para fortalecer os ossos eu tenho que fazer impacto? Então, tudo na vida é uma questão de dose, tá? Então, a caminhada ou a própria corrida são atividades que ajudam muito a fortalecer os ossos, que são tecidos vivos, e quando eles percebem um estresse sendo exigido do osso, uma demanda maior, esse osso vai se fortalecendo cada vez mais, ele aumenta a sua densidade. Isso pode ser obtido com caminhada ou até esportes tipo corrida, mas exercícios com resistência muscular, como a musculação ou treinos funcionais, eles também promovem uma ótima resistência óssea. Agora, doutor Guzmão, a pandemia trouxe algumas mudanças de hábito, né? Como, por exemplo, home office, a gente passa agora muito mais tempo frente a um computador, a gente também deixou de fazer atividades por conta desse momento que a gente enfrentou e ficamos muito tempo sentados, né, na frente de uma tela, mexendo no celular. Esse hábito, essa postura da gente de estar sempre sentado, a postura corporal, ela pode influenciar em problemas nessa região e o que a gente pode fazer para evitar, né, já que são hábitos do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente fica ali e nem percebe, já se passou 1, 2, 3 horas por dia a gente sentado na mesma posição. Com certeza isso deve ser prejudicial também, né, doutor?
É uma pergunta muito oportuna, Shirley, porque assim, o reflexo da pandemia se deu diretamente nos consultórios. E as pessoas perceberam isso, porque ocorreram duas coisas. Uma, elas não puderam mais fazer tantas atividades físicas, quem fazia especialmente em ambientes fechados, como academia e natação. E o outro reflexo que a pessoa começou a ter mais trabalho em home office, onde era mais difícil esse controle do quanto tempo que a pessoa fica sentada. Então, essa combinação de perda de massa muscular por não estar conseguindo treinar e fazer atividade física adequada e ficar tempo demais sentado, isso prejudicou muito. Pessoas que estavam com as suas dores controladas, elas desequilibraram com a pandemia. Então, uma dica extremamente importante. Mesmo que a pessoa esteja trabalhando em home office ou no escritório normal, é importante pelo menos levantar da cadeira de pelo menos de 30 em 30 minutos. Levanta, dá uma caminhada, toma um gole d'água, toma um cafezinho. Essa caminhada e essa atitude melhora a circulação, melhora a postura da coluna, e afinal de contas a coluna também é responsável por posicionar o nosso quadril, e dessa forma isso previne a pessoa ter lesões e ficar tempo demais sentado. Agora, doutor, eu tenho uma pergunta para o senhor, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, que está sendo muito proveitoso. A alimentação pode ter alguma influência? A gente tem algum alimento que fortalece os músculos, os ossos? A gente aqui no Nordeste tem um tal de mastruz, que a gente diz que serve para quase tudo. Mas tem algum alimento que possa fortalecer os nossos ossos, doutor? Perfeita, ótima pergunta, Shirley. Então, assim, uma das coisas que fortalece muito o metabolismo do osso não é um alimento, mas ele também contém alguns alimentos. Que é, por exemplo, a exposição à luz solar, a vitamina D, ela é essencial para o metabolismo ósseo. Tanto é que na Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a morar em cidades, começaram a ter deficiências da vitamina D, e foi aí que a gente descobriu a importância dela para a saúde dos ossos. E alimentos, frutos do mar, peixe, a sardinha, peixes de água profunda, como o bacalhau, eles são ricos em ômega 3 e eles também têm uma certa dose da vitamina D. Dentro dos alimentos que ajudam a parte óssea, então, e as articulações, os alimentos que são ricos em ômega 3 são os que mais ajudam. E os frutos do mar e peixes, eles são ricos em ômega 3 em geral. Porém, também temos os anti-alimentos. São aqueles alimentos que prejudicam, que jogam contra a saúde da parte muscular, tendínea e óssea, e são os alimentos extremamente industrializados e alimentos muito ricos em açúcar. Então, alimentos muito ricos em açúcar ou extremamente industrializados, eles são pró-inflamatórios. Isso piora os tendões, as articulações e a saúde do osso. É tão importante isso que muitas vezes simplesmente falar para a pessoa, olha, diminui a quantidade de açúcar industrializados, às vezes simplesmente essa orientação e sem nenhum remédio, a pessoa tem melhora de muitas dores do sistema músculo-esquelético. Olha que maravilha, doutor. E suplementos também como cálcio, eles são indicados? Só para a gente encerrar. Antigamente, a gente achava que o cálcio era extremamente importante para o fortalecimento ósseo. Mas acontece que o cálcio ele não vai para o osso se ele não tiver os níveis adequados de vitamina D. Então é muito mais importante manter o nível adequado da vitamina D, e isso faz com que o organismo da pessoa absorva mais cálcio através do seu intestino. Então os suplementos de cálcio hoje não são tão livremente recomendados, tem que ser recomendados especificamente para algumas pessoas. Porque o cálcio em excesso, ele pode se depositar também nas artérias. Então, se a pessoa tomar cálcio em excesso e não tem um nível equilibrado da vitamina D, esse cálcio pode parar nas artérias, causando calcificações arteriais, e não parar no osso, que é o lugar dele no nosso corpo. Olha isso, né? Importantíssimo, que a gente tinha realmente esse pensamento. Doutor David, né? E David ou Davi? É David Guzmão, né? É Davi mesmo, Davi. Ele tem um D mudo no final, mas é Davi mesmo. Doutor Davi, foi um prazer essa conversa com o senhor, até porque, como eu falei, a gente procura sempre esclarecer, trazer esses assuntos para que as pessoas tirem as suas dúvidas e aí não tenham que recorrer aí muitas vezes a informações de internet, tá? Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal Saúde.
Muito obrigado pelo convite e é um trabalho sensacional que tu vem fazendo, porque levando informação de qualidade, a pessoa já fica mais segura de Com como ela certeza. agir em relação à sua saúde. Pois pronto, doutor, boa noite. E a gente está aqui sempre de portas abertas ao senhor, tá bom? Boa noite. Muito obrigado. Tá certo, tá aí, ó, uma entrevista super esclarecedora para quem tem dúvidas em relação a essa articulação. Você pode tirá-las agora aqui com a gente. Mas agora eu tenho um recadinho para você.